O sacerdote matava o animal, colocava o animal sobre o altar do sacrifício. Mas sendo que aquele fogo, o primeiro fogo que foi aceso foi o fogo do Senhor. Quem acendeu aquele fogo foi o Senhor. E era a função do sacerdote manter aquele fogo aceso, tirando a cinza e botando lenha nova. Então nós sabemos que o altar onde tem cinza não pega fogo. E o lugar mais importante que existe é aqui, é o altar do Senhor. Porque é aqui que sai o sacrifício e sobe até Deus de forma suave e Deus derrama a sua bênção sobre esse lugar. E se você acredita nisso, por favor, dê um glória a Deus essa noite. Por favor, abra sua Bíblia no tema Lucas, capítulo 8, versículo 46. Aleluia, meu Deus! É uma passagem bem conhecida, todo mundo conhece, né? Mas vamos ao tema. Todos acharam? Amém? Pode ir? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Pode se assentar, quem puder glorificar a Deus, glorifique. Não vai atrapalhar o pregador, porque viemos aqui para adorar a Deus. Eu acredito que quem vem numa segunda-feira de uma igreja, depois de ter vindo num domingo, é porque está precisando buscar um pouco mais da face de Deus, está precisando buscar um pouco mais da glória de Deus. Então eu quero aqui parabenizar cada um que está aqui, porque o culto de segunda-feira não é para crente normal, não. É para crente que quer buscar um pouco mais da unção, da graça e do poder de Deus. Você não está aqui à toa, você está aqui para receber a sua bênção, para levar a sua graça para a sua casa. E creio, em nome de Jesus, que hoje vai ser diferente. Da mesma forma que o pastor foi usado por Deus para poder falar que minha vida vai mudar essa noite, eu também quero falar que sua vida será mudada essa noite. Não é porque eu vou pregar, não. É porque Jesus está aqui e Ele quer mudar a sua vida. Amém? Bom, antes de chegar nesse ponto, que é o ponto da mulher que tinha o fluxo de sangue, eu quero voltar um pouco atrás. Quero voltar alguns versículos atrás, acerca que fala quando Jesus vai para a região dos Gadarenos. Jesus entra no barco junto com seus discípulos e no mar da Galileia acontece uma grande tempestade, sendo que Jesus pega o travesseiro e vai dormir na polpa do barco. E os seus discípulos estavam com medo da tempestade, porque o vento era muito forte e a água estava entrando dentro do barco. Então os seus discípulos vão até Jesus e falam: Jesus, mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? E Jesus tranquilo se levanta. Levanta a sua mão e dá a ordem para o vento e para o mar: aquieta-se. E diz: acalme-se. Essa noite eu não sei qual é o seu problema. Essa noite eu não sei o que te trouxe aqui, assim, que está machucando o seu coração, que está ferindo a sua alma. Mas eu sei que essa noite Deus vai acalmar a tempestade que está na sua vida. Porque Jesus é aquele que acalma a tempestade, porque os próprios discípulos falaram: quem é este que até o mar e até os ventos respeitam, até obedece a ordem dele? Essa noite eu sei que só falta uma palavra, só falta uma ordem de Jesus para poder a sua bênção vir. Eu sei que falta apenas uma ordem, apenas uma palavra para Jesus mudar a sua vida, para a ferida ser cicatrizada, para a sua alma ser curada, para aquilo que está atrapalhando a sua vida bater em retirada, tudo aquilo que o inimigo fez contra a sua vida para atrapalhar a sua vida, essa noite, em nome de Jesus, vai cair por terra. Jesus está indo para a região dos Gadarenos. Ele acalmou a tempestade, mostrou o seu poder sobre a tempestade, sobre a natureza. Então ele sai do barco naquele momento. No momento que ele sai do barco e pisa naquela terra, bem diante dele, um homem demoniado. E ele se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, o que você quer comigo? Peço que você não venha me perturbar. Mas ele também declara que Jesus é o seguinte: ele é o Filho do Altíssimo. Ele fala: Jesus, Filho do Altíssimo, não me perturbes. Jesus pergunta para ele assim: qual é o seu nome? E ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Se você for pegar a palavra legião, você vai saber que legião equivale a 6.000 homens do exército romano. Então aquele homem tinha pelo menos 6.000 demônios sobre ele. E aquele homem vivia uma vida miserável, uma vida desgraçada. Ele ficava preso ou morava também em sepulcros. Os sepulcros eram feitos dentro de cavernas. As pessoas eram sepultadas em cavernas.
Dificilmente você via alguém no Antigo Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, tem que ser sepultado no chão. Ele era sepultado em cavernas brutas, e era ali que aquele homem morava. Toda vez que ele era tomado por esses milhares de demônios, ele ficava possuído, ficava fora de si, e começava a se portar por pedras. Então, todas as pessoas que tinham força para poder segurar esse homem demoniado, eles amarravam esse homem, mas só que esse homem, com a força dos demônios, ele arrebentava tudo. E começava a ameaçar todos tinham medo dele. Mas quando Jesus chegou ali, a história muda. Toda vez que Jesus chega no lugar, a história tem que mudar. Toda vez que Jesus chega no lugar, a sua vida tem que mudar. Toda vez que Jesus chega no lugar, tem que acontecer alguma coisa diferente. Senão não é Jesus, porque Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus morreu na cruz para poder mudar a minha e a sua história. Jesus morreu na cruz porque nós estávamos debaixo do pecado, debaixo da mão de Satanás. Se não fosse pela morte dele, nós não estaríamos aqui, não poderíamos adorá-lo, estaríamos debaixo da mão de Satanás, debaixo do jugo pesado de Satanás. Mas não, Jesus morreu na cruz, o seu sangue foi derramado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No 40 dias depois de ter ressuscitado, ele subiu aos céus. E 10 dias depois que ele subiu aos céus, ele mandou a promessa, que é o Espírito Santo de Deus. É esse ser que habita em você. É esse ser que faz você ser cheio do poder. É esse ser que o inimigo quer acabar, mas só que Deus não deixa. Esse inimigo, o inimigo Satanás, ele quer acabar com a sua vida, mas como você é cheio do Espírito Santo, ele não pode fazer isso. A palavra diz, o próprio Jesus fala o seguinte: quando um demônio sai de uma pessoa, ele fica em lugares secos, lugares áridos, procurando onde repousar. Mas não encontrando lugar para repousar, ele fala: vou voltar para a minha casa. Ou seja, ele chama o meu corpo, o seu corpo, de casa. Para você ver como o demônio é abusado. Ele não respeita ninguém. Quando Jesus expulsa esse demônio, aí o Espírito Santo vem, orla a casa, limpa a casa, faz morada na casa. O espírito demoníaco não tendo aonde morar, não tendo aonde repousar, e tenta voltar para a casa, ou seja, o seu corpo. Mas quando ele encontra a casa cheia do Espírito Santo, ele tem que bater em retirada. Hoje, todos os demônios que se levantaram contra a sua vida, que estavam no passado na sua vida e foram expulsos, e falaram: vou voltar para a minha casa. Mas quando encontrar a sua vida, quando encontrar o seu corpo, vai ter, eu não posso nada contra ele, porque ele é cheio do Espírito Santo. No passado, rindo da gente, no passado, debochavam da gente. Eu não sei o que você era no seu passado, mas daqui a alguns instantes eu vou falar o que eu era no meu passado. E muitas pessoas olhavam para mim e falavam: esse aí não tem jeito. Mas eu, como uma mulher do fruto de sangue, eu ouvi dizer de Jesus e toquei na sua orla. E em nome de Jesus, a lepra do pecado que estava sobre a minha vida saiu. Eu fui curado, fui sarado. E hoje, graças a Deus, eu estou podendo pregar a palavra de Deus. Porque Ele é na minha vida. E da mesma forma que é na minha vida, Ele é na sua também. Eu ainda te falar uma coisa: você não entrou por essas portas à toa. Você não veio no culto segunda-feira, depois tem tudo no culto de domingo, simplesmente para ver um pregador, ver o pastor Marcelo, que é um jovem pastor, ou para ouvir um louvor. E hoje eu vi a diferença entre cantor e adorador. Parabéns. Hoje eu vi uma adoradora, porque cantor o mundo está cheio, mas a casa de Deus precisa de adoradores. Hoje eu vi uma menina adorar a Deus. Ou não sei se o céu desceu, ou não sei se a igreja subiu, mas quando você estava cantando, eu senti a presença de Deus ali. Há muito tempo eu não sinto isso. Eu estava conversando com a irmã Nana. A irmã Nana falou o seguinte para mim: Júnior, lá a gente sente o poder de Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo. Eu acho que ela está inventando um pouquinho. Mordi minha língua. Verdadeiramente, nós sentimos a presença de Deus. Verdadeiramente, Deus está aqui. Se você fez, por favor, adore a Deus que Ele é. Aleluia. O demoniado se prostra diante de Jesus e diz: Filho do Altíssimo, o que eu tenho contigo, que você quer comigo? Peço que você não venha me perturbar. E ele fala o nome dele, que ele se chama Legião, porque são muitos. E nós aprendemos hoje que são mais ou menos 6 mil demônios. É assim que é a vida do homem que não tem Jesus. Diz que o homem andava se cortando com pedra. A palavra diz que o homem andava nu e em sepulcros. Sepulcros é lugar de gente morta. Sepulcros é lugar de carne podre, corpo de decomposição. Permita-me te falar um pouco acerca da minha vida
quando eu tinha mais ou menos 17 a 18 anos, eu comecei a passar mal. Então eu, na verdade, eu ouvia vozes, eu sentia a minha cabeça muito cheia de coisas que eu não conseguia entender, passava muito mal. Até que um dia eu fui num barracão de macumba, mas eles trabalhavam com 7 linhas. Entre elas Umbanda, Quimbanda, magia negra e outras linhas. E quando eu entrei ali, o lugar ali, ele era regido por um demônio chamado Caolho. Então quando eu entrei, o dono daquele lugar olhou para minha cara e falou assim: por que vocês trouxeram esse desgraçado aqui? Fizeram um trabalho para matar ele, não sei como ele não morreu. Desgraçado, como ele não morreu. E eu não entendia nada de espiritismo, também não entendia nada de Jesus. Eu nunca havia entrado numa igreja Assembleia de Deus ou Batista, eu não entendia nada disso. Era leigo no lado espiritual. E vi o demônio me humilhar, falar assim: como é que esse desgraçado não morreu? Mas já que ele não morreu, eu vou ajudá-lo. E ali era um lugar até forte, no meio da macumba, porque se trabalhava com 7 linhas. Se o demônio trabalhava com uma linha de vinho, incorporava na pessoa. Se o demônio trabalhava com outra linha de vinho, incorporava na pessoa. Sendo que ali eles faziam uma roda, entravam para aquela roda, e ficavam pessoas que eram médiuns. Médiuns são aquelas pessoas que, segundo o espiritismo, eles recebem espíritos de pessoas que já morreram, ou recebem espíritos de demônios. Então os médiuns ficavam ao redor, o dono do barracão jogava um punhal no chão, e todos eles caíam no chão. Mas eles faziam uma posição que para um ser humano normal era impossível. Então eu vejo que as pessoas ficavam endemoniadas com aquilo também. Diziam ele que aqueles demônios saíam de mim e incorporavam neles. E faziam um trabalho. Até que um dia, um amigo meu de infância, nós fomos criados juntos, ele falou comigo: Júnior, hoje eu sou pai de santo. Vamos fazer um trabalho para você, para poder se acabar de vez. Então eu fui até o dono daquele barracão e falei com ele o seguinte: eu vou para um outro barracão. E ele falou assim: não faça isso. Se você fizer isso, você vai sofrer muito. Eu falei: mas eu já estou sofrendo, vou trocar 6 por meia dúzia, vou tentar, pelo menos ele é meu amigo de infância. Fui para lá, e naquele barracão ele trabalhava com um Exu chamado Exu Caveira, e também trabalhava com um malandro chamado Zé Pilintra. Alguma pessoa que aqui já trabalhou com isso, ou já frequentou, como não sabe o que eu estou dizendo. E naquele momento eles falaram o seguinte: se você não fizer a feitura, você vai morrer. Tem que fazer a feitura. Então eu, minha mãe, meu pai lutamos dinheiro, e ele se gasta muito. Demônio, o Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas primeiro, antes de matar você ou destruir, ele te humilha. Ele faz você de nada. Ele brinca com você. Ele é enganador. Ele diz que está do seu lado, ele diz que vai te ajudar, mas não acredite nisso. Eu sei que tem pessoas aqui que tem que ouvir essa palavra. Satanás, ele pode aparecer para você de uma forma simples, de uma forma até bela, bonita, e dizer para você que vai te ajudar. Dizer para você que o Deus que você está servindo não vai te ajudar. Dizer para você que o Deus que você está servindo não gosta de você. Isso é mentira. Isso é engano de Satanás. O Deus que você está servindo hoje, ele amou tanto você, ele tanto te amou, que ele deu o seu Filho único para morrer na cruz, por amor a você. Tudo que Jesus fez, amor a você. Tudo que você fizer hoje, ou daqui a 100 anos, não vai valer aquilo que Jesus fez por você. Imagine um homem, imagine um ser entregar o seu Filho único. Nós somos filhos de Deus por adoção. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Nós somos adotivos, porque a palavra de João diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram nele, deu-lhes poder para se tornarem filho de Deus. Se você crê nele, se você crê em Jesus, hoje você faz parte da família de Deus. Eu quero saber quem faz parte da família de Deus porque crê em Jesus. É mais ou menos assim. E o diabo fala para você que não vai dar certo. O diabo fala para você que você não vai a lugar nenhum. O diabo fala para você que até ele é mais poderoso do que o Deus que você serve. Então eu fui e fiz a feitura. A feitura consistia em beber sangue de animal, tomar banho com sangue de animal, abrir cura. Abrir cura quer dizer que você tem que pegar uma navalha e cortar o seu corpo. Na verdade, seu Pai de Santo que corta o seu corpo. Então cortaram meus braços com forma de cruz, cortaram minha cabeça, o sal da minha boca, a minha língua, cortaram a sola dos meus pés e tacaram uma coisa chamada pemba. Só que acontece o seguinte: ao invés de eu melhorar, eu piorava. E até que um dia minha mãe também começou a piorar.
E eu comecei a fazer trabalho junto com esse demônio que regia aquele lugar chamado Chucaveiro. E ele falava o seguinte: sua mãe vai melhorar, faça um trabalho assim. Eu pegava, gastava tudo que tinha junto com a minha irmã, junto com meu pai, e minha mãe piorava. E pegava, falava: ó, minha mãe não melhorou, é porque você fez errado, agora faça assim. E gastávamos tudo que tínhamos e minha mãe não melhorava, vinha piorar. Até que minha mãe veio a falecer. Quando eu adentrei para aquele lugar onde minha mãe estava sendo enterrada, eu olhei para ela e falei assim: não quero mais saber de macumba. Olhei para o cadáver da minha mãe e jurei que nunca mais queria saber de nenhum tipo de espiritismo. Na mesma hora, quando minha mãe foi enterrada, no dia seguinte eu fui até a casa do meu pai de santo, dito pai de santo, falei: Jônia, eu não quero mais servir a Satanás. Eu não quero mais fazer parte disso. Só que ele falou o seguinte: não, eu vou guardar os seus santos, eu vou guardar tudo que você tem, os assentamentos, e um dia que você quiser voltar, você vai voltar. Isso já tem 18 anos, e até hoje ele faz feitiço para que eu volte para a macumba. Há cerca de 3 semanas, o irmão me deu para pregar, eu preguei. Quando eu entreguei o microfone, ele revelou algo para mim e falou o seguinte: mataram um animal de 7 patas para você no candomblé, 7 patas não, perdão. Mataram um animal de 4 patas no candomblé. Você chama animal de 4 patas e outro animal de 2 patas. 2 patas, galinha, frango, galinha dando bola. E 4 patas é boi, cavalo, bode, qualquer outro tipo de animal que tenha 4 patas. Mas só que o feitiço para ser forte tem que ser animal de 4 patas. Só que dessa vez ele não quer que eu volte para o candomblé. Dessa vez ele quer que eu morra. Só que em nome de Jesus, hoje eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Satanás tem até o poder, mas aquele que tem todo o poder é aquele que eu sirvo. Satanás não vai tocar em mim, porque eu sirvo um Deus que derramou o seu sangue no madeiro. Eu sirvo um Deus que é todo poderoso, sirvo um Deus que com o poder da sua palavra fez tudo que existe, porque tudo foi feito por ele e para ele. Hoje eu sirvo um Deus que Satanás pode até enviar um demônio para poder me destruir, mas quando ele me ver, ele vai falar: não posso nada contra ele, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. E é assim que tem que na sua vida. Eu já ouvi pregadores falar que seu nome tem que ser conhecido no inferno e conhecido no céu. Lógico, seu nome é conhecido no inferno. Lógico que é. Satanás te conhece. Ele sabe que não pode nada contra você, mas ele te conhece. Só que eu quero acrescentar uma coisa: ao invés de seu nome ser só conhecido no inferno, seu nome tem que ser temido no inferno. Porque os demônios que estavam sobre aquele homem, o gadareno, eles temiam Jesus. Eles pediram para que Jesus não o enviasse novamente para o inferno. Ele falou: por favor, não o envie novamente para o abismo. Naquele momento estava passando uma manada de porcos. Então ele falou: nos envie para aquela manada. Tinha mais ou menos 2.000 porcos. E Jesus permitiu. Aqueles demônios foram para os porcos se precipitaram e se afogaram. Então todos começaram a vir para saber o que estava acontecendo. E quando chegaram para ver o que estava acontecendo, encontraram um demoniado. Esse demoniado estava são e estava sentado aos pés de Cristo. Ele estava vestido, ou seja, a vergonha passou, a dor passou. Satanás teve que sair da vida dele. É assim que tem que ser na minha e na sua vida. Quando Jesus entra, Satanás tem que sair. Quando Jesus entra, o Espírito Santo tem que atuar na sua vida. Satanás tem que bater em retirada. E ele estava sentado aos pés de Cristo, posição de discípulo, posição de quem quer aprender. E quando Jesus se levanta para poder voltar à sua região, quando ele está entrando no barco, esse ex-demoniado, que agora é um homem de Deus, ele fala: deixa eu ir com você. E Jesus fala: não, volte para a sua casa e fale aquilo que Deus fez na sua vida. Ele volta para casa e começa a pregar em toda a cidade aquilo que Jesus fez na vida dele. Se Jesus fez alguma coisa na sua vida, você tem por obrigação falar, você tem por obrigação dizer, você tem por obrigação anunciar que Cristo pode mudar a sua vida e pode mudar a vida de todos aqueles que estão ouvindo o Evangelho de Deus. É assim que acontece na vida do crente. Se você é abençoado por Jesus, se Jesus fez algo na sua vida, se você não fala, você é ingrato. Eu vim aqui, eu não vim para dar meu testemunho, eu não ia falar nada sobre meu testemunho, eu só ia pregar. Porque antigamente todo mundo que me dava para poder pregar, fala seu testemunho. Eu falei para minha esposa, eu falei: Cíntia, eu não vou contar meu testemunho nada, eu vou só pregar. Mas eu senti no coração de falar acerca disso, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir. E seria maldade da minha parte, porque a palavra diz que como você pode pregar com um pregador, e não com uma pessoa, com um pecador, e não fala, o pecador vai morrer no seu pecado. E o sangue desse pecador vai ser derramado nas suas mãos. Mas quando você pode falar e você fala,
Mas o pecador não se converte, o pecador não dá ouvido ao que você está falando, ele vai morrer nos seus pecados. Mas o sangue dele não vai estar mais nas suas mãos, porque você falou que tinha que falar. Hoje você não vai sair ignorante desse assunto. Hoje você não vai sair sem saber o que Satanás faz na vida da pessoa. Hoje você não vai sair sem saber que Satanás veio para matar, roubar, destruir e envergonhar. Mas antes de matar, roubar e destruir, ele envergonha a pessoa. Mas hoje você também está saindo daqui sabendo que nada ele pode contra você, porque Deus é contigo. E antes de você nascer, ele já te conhecia. Ele já tinha um plano na sua vida. Glória a Deus. E antes de você entrar por essas portas pela primeira vez, a Trindade trabalhou a seu favor. Servimos um Deus que é o único Deus que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Servimos um Deus que trabalha em conjunto com três pessoas. Jesus falou que ninguém vem até a mim se antes o Pai que o enviou primeiro não o trouxer. Quando você entrou por aqui para poder receber algo de Jesus, é porque Deus te trouxe aqui. E se você veio até aqui, você vai receber algo de Jesus. E quando você aceitar Jesus na sua vida, ou se você já aceitou, o Espírito Santo habita na sua vida. Aí está a Trindade. Deus traz, Jesus vai no trabalho e o Espírito Santo entra. E Satanás não tem mais poder nenhum sobre sua vida. Pois bem, Jesus entra no barco e volta para a sua região. E quando ele volta para a sua região, quando ele põe o pé para fora do barco, todo mundo começa a amarrotar Jesus, a comprimir Jesus. Porque aonde Jesus está, tem multidão. Aonde Jesus está, tem barulho. Onde Jesus está, tem adoração. Hoje, graças a Deus, eu posso confirmar, Jesus está aqui. Eu ouvi uma jovem adorar e estou admirado. Não dizendo que a minha mocidade, a juventude da minha igreja não adore. Mas hoje eu pude sentir tremendamente a presença de Deus nesse lugar. Sem ser demagogo, sem usar de falsidade para poder fazer você adorar a Deus, não. Eu estou falando com sinceridade. Porque altar não é lugar de mentira, é lugar de você falar sinceridade. Hoje eu vi a diferença entre um cantor e um adorador. Hoje eu vi a diferença entre uma cantora e uma adoradora. Hoje eu vi. Sendo como Jesus sai do barco, a multidão começa a comprimir ele. E vem diante dele um homem chamado Jairo e fala assim: mestre, por favor, vá até minha casa, eu tenho uma filha que tem 12 anos. E ela está tremendamente doente, está perto de morrer. Por favor, vá até minha casa, toque na minha filha e faça que ela fique curada. E Jesus fala: eu vou na sua casa, eu vou lá dar saúde à sua filha. Só que no meio da multidão, aí nós vamos entrar onde está o versículo. No meio da multidão também tinha uma mulher que há 12 anos sofreu de hemorragia, ou seja, fluxo de sangue. Segundo a lei mosaica, quando você estava com algum tipo de hemorragia, você era considerado impuro. Ou seja, você não podia tocar em ninguém, e você não podia, e ninguém podia tocar em você, senão a pessoa ficaria impura. E se essa pessoa que estava impura sentasse no lugar, se levantasse, se você sentasse ali também, você era considerado impuro. Ou seja, aquela mulher não tinha uma vida social, aquela mulher estava marginalizada pelos outros. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ter com ninguém. Ela gastou todos os seus haveres com o médico, mas os médicos não puderam curá-la. E também ela, em vez de melhorar, só vinha piorar. Só que ela ouviu falar de Jesus. E naquele momento Jesus estava passando, e ela olhou para Jesus e pensou assim: se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Deus te dá um conselho, irmão. Toda vez que você ouvir falar de Jesus, corra, toque na orla dele. Jesus falou o seguinte: tocaram em mim. E Pedro falou o seguinte: como o senhor sabe que alguém tocou em senhor? A multidão está te oprimindo, está te apertando. Ele falou: tocaram em mim porque de mim saiu virtude. Quer que saia virtude de Jesus na sua vida? Toque nele. Quer que saia virtude de Jesus na sua vida? Vá até ele, mas tem que ser prostrado. A mulher para tocar em Jesus, ela teve que se prostrar. Ela teve que vir entre a multidão e se prostrar para tocar na orla. Orla é barra. Ninguém chega a Jesus nariz empinado. Ninguém consegue nada de Jesus nariz empinado. Tem que ser. É desta forma. Se você quer algo de Jesus na sua vida, para tocar no manto, tem que se prostrar. Para tocar em Jesus, tem que se prostrar. Para aprender com Jesus, tem que se prostrar. Hoje eu estou vendo uma porção de pregadores que, na verdade, não pregam nada.
Só querem saber de berrar e fazer a igreja gritar. E você pergunta, o que o pregador pregou? Ah, não pregou nada. O importante é que eu comecei a gritar e ele falou muito alto. Gritar eu também consigo. Mas sentar, estudar, aprender, para poder passar, para poder ensinar, eu não quero nada. Eu quero dar um conselho para você que almeja ser pregador. Fica aos pés de Jesus. Aprenda. Peça o Espírito Santo para poder encher você. Para quando você pegar o microfone, a pessoa entender aquilo que você está querendo passar. Não seja você falando, mas sim o Espírito Santo usando você para poder semear boa semente no coração do ouvinte. É assim que o pregador deve ser. Infelizmente, estamos no meio pentecostal que acha que tudo tem que ser barulho, não. Hoje eu ouvi adoração, não ouvi barulho. Hoje vocês estão ouvindo pregação, não estão ouvindo barulho. Preste atenção nisso. A mulher torta. Jesus fala, de mim sai o poder, de mim sai a virtude. E ele começa a procurar quem é. Lógico que ele sabia quem era. Ele sabe todas as coisas. Ele veio com duas naturezas, a humana e a divina. Como Deus, ele sabia quem tocou nele. Só que ele estava procurando para que a mulher pudesse testificar aquilo que aconteceu na vida dela. E ela, não tendo como se esconder, ela fala, prostrada novamente diante de Jesus. Diz assim, eu que toquei no Senhor, e diante de todo mundo ela falou o que estava acontecendo com ela. Jesus falou com ela o seguinte, vá, a tua fé te salvou. Aí tem dois porém. A fé da mulher não só salvou ela, como também curou. Ela teve a cura da sua carne, a cura do seu corpo, e também teve a salvação. Todo aquele que se chega a Jesus, além de ter o seu corpo sarado, eles recebem a salvação. Quem crê nisso, por favor, dê glória a Deus, por favor. É mais ou menos assim. Você no passado, todo mundo debochava de você. Fala que você não tinha jeito. Fala que você não tinha para onde ir. Fala que nem Jesus na sua vida. Mas você ouviu falar de Jesus, se prostrou, tomou na orla dele, e dele saiu virtude. E hoje você é um ser diferente. Hoje aqueles que riam de você estão querendo falar o seguinte, como é que Deus mudou essa pessoa? O que essa pessoa tem? Eu quero servir esse Deus que essa pessoa serve. Porque no passado essa pessoa vivia no bar bebendo. No passado essa pessoa vivia numa boca de fumo, cheirando, fumando maconha. Hoje não, ela está dentro da igreja adorando a Deus. Hoje não, Satanás tenta tocar nela, mas não pode. Hoje, aquilo que era vergonha na sua vida, serviu para testemunho para muita gente. Hoje pessoas olham para você e falam o seguinte, quero ser igual a ele. Quero servir o Deus que ele serve. E é assim que tem que ser a nossa vida. A mulher toca na unidade de Jesus, a vida dela muda, porque o sangue é estancado. E ela muda, ela começa a ter saúde novamente. Ela testifica daquilo que Jesus fala, daquilo que Jesus fez na vida dela. Ele continua andando. E acontece o seguinte, a filha de Jairo morre. E nesse exato momento, os amigos de Jairo chegam até Jesus, chegam até Jairo e falam, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre, não faça mais nada. Só que Jesus olha para Jairo e diz o seguinte, não temas, não tenha medo, somente creia. Para você ter aquilo que você deseja de Jesus, não tenha medo, creia somente. Se você crer, Jesus vai entrar na sua vida e vai fazer uma mudança. Eu não sei aquilo que está na sua vida, está te atrapalhando. Eu não sei se é algo de ordem espiritual, eu não sei se é algo de ordem espiritual ou financeira, mas eu sei que vai acontecer algo na sua vida, porque Deus está na sua vida. Jesus, quando chega na sua vida, ela tem que mudar. Porque se você ler a Bíblia, você tem que acreditar naquilo que está nela. Você tem que acreditar naquilo que aquele que você serve tem todo o poder para mudar a sua vida. É assim que tem que ser. Então ele fala para Jairo, não temas, somente creia. Então ele chega até a casa de Jairo, vou terminar já a pregação, porque eu sei que ainda tem a corrente. E ele fala o seguinte, essa menina não está morta, ela somente dorme. E todos começam a rir de Jesus. Mas ele entra, junto com Tiago, João e Pedro. Pega essa menina nos braços e fala o seguinte, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levante-se. E na hora o espírito da menina entra nela novamente e ela ressuscita. Aleluia! Essa noite é o sonho que está na sua vida. De repente está morto, de repente foi caído no esquecimento, devido às lutas que acontecem. Eu sei que nós sofremos muito nessa vida. Eu sei que as lutas muitas vezes deixam os seus sonhos ali no cantinho. Mas essa noite, em nome de Jesus, Jesus vai falar o seguinte para a sua vida.
Talita cumi, menina, levante-se. O sonho que tem na sua vida, aquilo que Deus tem na sua vida não pode cair por terra. Aquilo que Deus chamou você para fazer não vai cair por terra. Ele é poderoso, Ele é poderoso o suficiente para poder fazer aquilo que você menos imagina. Aquilo que Jesus tem para ver na sua vida, Ele vai fazer. E essa noite você crê nisso, por favor, a glória a Deus. Creia que aquilo que esse pregador está falando não é verdade. Eu não vim aqui para poder falar algo mentiroso para você. Eu vim aqui para falar para você o seguinte: Jesus, ao entrar na sua vida, não permita que Ele saia. Permita que Ele faça a transformação. Amém? Que Jesus possa abençoar todos os irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa falar tremendamente no coração dos irmãos daqui por diante.